Oi, gente. Meu nome é Viviane Soares. Ou vocês podem me chamar de Vivi Biscuit. Ou agora podem dizer Shopping da Arte, Vivi Biscuit. Mas hoje eu tô aqui, gente, com o objetivo de modificar totalmente o meu canal. Né? O meu canal não vai ser só de arte. Eu vou falar de várias coisas aqui no meu canal, porque eu acho interessante não apenas falar de biscuit, mas de coisas que acontecem também dentro do mundo do biscuit. Né? Eu não acho tão interessante só mostrar a modelagem. Eu acho interessante a gente mostrar o quanto a gente estuda para poder chegar naquela modelagem e o quanto a gente tem que aprender a vender, que é coisa que muita gente não está sabendo fazer. E esse ano de 2021, infelizmente, foi muito fraco para muita gente e foi muito bom para outras pessoas. E aí a gente precisa entender o porquê. Né? A pergunta é: por que o ano foi bom para uns e não foi bom para outros? O que acontece? Ele é melhor do que eu? Ele tem mais tempo do que eu? O que acontece? Simplesmente a pergunta é essa. Poxa, desculpa, gente, eu não vou cortar isso, tá? Simplesmente a pergunta é: por que isso acontece? Então, aqui nós vamos começar com 5 capítulos, né, para não ficar vídeos longos. Então, eu vou tentar abrir um pouquinho para vocês. E aí eu chamo, né, vocês para abrirem a cabeça junto comigo, para a gente começar a pensar. Vamos começar a desenvolver, né, os pensamentos. Esse ano de 2022, que nós estamos entrando, ele tem que ser diferente. E a mudança tem que ser de dentro para fora. E hoje, como eu estou falando, eu vou falar como artesã. Muitas vezes eu vou falar como artesã aqui no YouTube, muitas vezes eu vou falar como loja, muitas vezes eu vou falar como artesã que estudou alguma coisa e que precisa repassar isso para vocês. Então, eu quero fazer o meu canal totalmente diferente do que é um canal, do que se propõe o meu canal, que é só de biscuit. Hoje não vai ser... a partir de hoje não vai ser apenas um canal só de biscuit e nós estamos começando aí por esse questionamento, né, do porquê eu consigo vender e outras pessoas não conseguem vender. Para isso eu vou começar a contar minha história, mas a minha história vai ser contada dentro dessas 5 partes, né? Vamos colocar assim 5 capítulos. Como eu falei, eu vou dividir em capítulos para que não fique um vídeo longo, né? E uma das minhas metas é fazer vídeo mais rápido. Nem que para isso eu precise dividir. Gente, então, vamos começar a falar, né, agora sério. Você como... aqui eu tô fazendo um vídeo sentada na cama, tô fazendo um vídeo de desleixada, mais tranquila. Por quê? Não é um vídeo profissional. Eu tô passando algo para vocês, né? E a minha intenção é passar para vocês o meu aprendizado. Se eu fosse fazer algo profissional, eu teria que estar mais adequada. Toda vez que eu fiz algo, que vocês me viram em situações de live, né, que eu até brinco, eu tô de camisola, mas as minhas camisolas são decentes, tá? Por favor, hein, gente? E eu tô assim, eu tô assado, e várias entrevistas aí que eu fiz também, que eu fiz na cama, fiz deitada, né? Vocês viram, muita gente já viu o meu canal aí, que eu já eu já fiz entrevistas com artesãos, né? E sempre as mesmas perguntas, ou a maioria sendo quase as mesmas, para que as pessoas tivessem um pouco de noção. Então, o problema é que as pessoas não têm costume de ouvir, não têm costume de estudar. Esse é o maior mal do brasileiro, né? Ah, mas eu não gosto de ouvir a voz da Viviane porque ela é chata. Então procura outra pessoa que fale da mesma coisa e que tenha competência para falar. Porque hoje em dia, gente, todo mundo fala de marketing digital, todo mundo quer vender marketing digital, todo mundo quer ganhar dinheiro de alguma maneira. O brasileiro está totalmente perdido, né? Eles botam lá como é que é o nome? Uma propaganda no Facebook, né? E essa propaganda fica aí rodando. Marketing digital de 2.000 por R$700. Ou marketing digital de 40, eu faço seu marketing de 100 por 20. Gente, por favor, né? Isso não tem credibilidade. Não tem. Primeiro a gente tem que saber da onde veio, da onde aquela pessoa que vai te ensinar
da onde ela, se ela produz conteúdo, como é o conteúdo que ela está produzindo. Tem muita coisa, gente, dentro desse meio. E tem muita gente que fala assim, ai, tá ruim pra mim, mas que não tem nenhuma fanpage e nem se interessa em saber o que é uma fanpage. Se você não lutar, ninguém vai lutar por você. O que eu posso fazer por você é estar aqui te explicando o que é cada coisa, como você pode fazer para crescer mais, como você pode ter um desempenho melhor, como você pode ter mais vendas e por que o seu concorrente, né, o seu colega de profissão, ele tem mais vendas do que você. Eu posso te explicar isso. Eu posso te explicar por que tem gente com a agenda fechada e a tua agenda não está fechada. Eu posso te explicar por que você vende biscuit e outras pessoas não vendem. Ou porque você não vende e outras pessoas estão vendendo aí pra caramba. E artesanato, gente, não é uma coisa para pobre, não é uma coisa que pobre começa a fazer. Desculpem, mas não é. Porque tem que ter investimento, tá? E não é uma coisa que de pobre, né? Muita gente pensa no artesão, aquele pobrezinho, né? Coitadinho caído ali na rua, vendendo. Não, não é assim. O artesanato do biscuit não é assim. E você não pode deixar que as pessoas se transformem nisso, porque essa não é a pegada do nosso artesanato. Já começa daí, tá? Para você entrar no artesanato do biscuit, eu vou dizer a mesma coisa que eu falo para as minhas alunas, porque hoje também eu sou professora de biscuit. Então, as minhas alunas perguntam, o investimento é alto? Eu não minto. Porque se você chegar, mas eu vi no YouTube que dá para fazer com um palitinho ai meu Deus, vou lembrar, gente. Um palitinho palito comum de dente, que com isso daqui eu faço uma esteca, que com isso aqui eu faço isso e aquilo. Gente, balela. Pergunta para esse artesão se ele continua com esses palitinhos. Pergunta para o artesão se ele continua com essas artimanhas de fazer desse jeito. Não, gente, não tem como. Você tem que investir. Você no começo, você pode até, para ver se você gosta da arte, né, pegar algumas peças, fazer mesmo em casa, só para ver se você gosta da arte. Mas se você quer ser um bom artesão, você tem que ter os materiais corretos. Você tem que ter a matéria-prima correta. E aí é que entra, né, o grande problema, que é onde você tem que investir. Porque se você não investir, você vai cair do cavalo. Hoje em dia, gente, a famosa concorrência está muito grande, muito grande. A gente tem, se eu quando entrei tinha, vamos dizer, 2.000 pessoas que faziam lembrancinhas, como eu, hoje em dia tem 10.000, né? E dessas 10.000, 5.000 cresceram, né? 2.000 estão, assim, 5.000 cresceram muito, né? 2.000 estão no mesmo nível que eu, cresceram, que eu digo, melhoraram seu artesanato. 2.000 estão no mesmo nível que eu, que para mim eu tenho um nível bom, né? 1.000 ficaram em nível regular, né? Mais 1.000 ficaram no nível que não quiseram subir, não quiseram melhorar, e as outras 1.000 desistiram, né? Porque não conseguiram vender. E aí é que tá, por que eu consigo vender e você não consegue vender? E eu sou artesã, gente. Hoje eu posso dizer para você que eu já necessitei do biscuit para poder sustentar minha casa, e eu já sustentei. Hoje eu posso dizer para você que eu já montei loja com o dinheiro do biscuit, e eu tenho a minha loja que é paga com o dinheiro do biscuit, que eu faço no biscuit, porque eu ainda sou artesã. A minha loja não rende tanto, é muito pouco tempo. Eu não posso querer entrar no mercado sabendo que eu vou ter 1 ano de mercado e vou ganhar milhões de dinheiro. Não, gente, tem muita gente na minha frente. A minha nova loja, porque eu tinha loja em outro lugar com outra pessoa, onde era uma sociedade, né, que já estava começando, as pessoas já estavam começando a crescer, a conhecer, estavam começando a ir, entendeu? Aquela loja já estava pronta praticamente, né, para começar a lucrar. Agora eu estou começando uma nova loja, né, e essa loja não está pronta para começar a lucrar, porque o prazo de lucro é um tempo extenso. Você não vai abrir uma coisa aqui e vai começar a lucrar amanhã, não existe isso, né? Até as pessoas descobrirem, até as pessoas começarem a se envolver dentro daquilo, até as pessoas saberem que aquilo existe ali naquele local,
é demorado e o teu investimento é muito grande. E todo investimento que eu fiz, eu pago através do que eu faço no biscuit, que é o meu nicho principal, que são as lembrancinhas, né? Eu gosto muito de pegar coisas que eu vejo em grupos também e debater. Eu vou debater aqui nesse vídeo, né? A gente vai debater muitas coisas. Eu peço até para vocês que tiverem perguntas, que tiverem dúvidas, deixarem seus comentários aí embaixo, né? Porque a gente vai comentar muita coisa. E eu gostaria, né, que vocês me perguntassem para que eu possa estar num próximo vídeo respondendo a pergunta de vocês, né? Quando eu terminar todos esses capítulos, escrevam as suas dúvidas, tirem as suas dúvidas e no próximo capítulo eu vou responder todas as dúvidas de todo mundo. Vai ser o 6º capítulo, né? Vamos dizer, 5 capítulos para falar de tudo que eu tenho que falar e o 6º capítulo para tirar dúvida, 6º capítulo para tirar dúvida daqueles que querem tirar dúvida. Né? Mas nesse meio termo todo, nesse tempo todo, não foi fácil, gente. Eu comecei já investindo. Eu já começo aí. Eu comecei um belo dia na minha vida, foi assim mesmo. A empresa do meu marido estava falindo e eu virei do nada e falei, eu vou fazer biscuit. Meu marido olhou para minha cara, você sabe alguma coisa de biscuit? Eu falei, não, vou aprender. E aí as pessoas olharam para mim, biscuit, do nada, do nada. Você é artesã, você já fez alguma coisa? Sim, eu sempre gostei de arte, gente. Eu sempre fui uma... eu sempre gostei de ver quadros artísticos. Eu sou fã de Leonardo da Vinci, apesar de não ter nada a ver, né, a minha arte com a dele. Mas eu sou fã de histórias, da história, né, de tudo, de como ele começou, de como foi o uso das tintas, de como ele pintava, a grandiosidade de cada quadro daquela época, né? Era um período renascimento, gente, era demais, né? E eu, como sou professora formada, né, eu gosto muito de literatura. Então, literatura e arte andam juntos, né? Ver os escritores, ler tantos livros. Então, aí eu me condicionei a aprender a estudar muito, aprender a ler. Mas isso não é uma condição porque eu sou formada, porque eu fiz, porque eu conheço muita gente que é formada e não está nem aí para leitura, sabe? Eu acho que isso é uma questão de interesse. Se você quer crescer, você tem que ter interesse para isso. Ah, Viviane, mas como eu vou investir sem dinheiro? Não dá para investir sem dinheiro, não dá. Aí você tem que procurar uma outra coisa. Porque o lucro que você vai ter do biscuit vai demorar. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Tem muita gente boa aí, já tem muita gente no mercado, já tem muita gente com cliente fixo, já tem muita gente... Você vai ter que captar novos clientes. Captar. E isso tem, gente. Tem todo ano tem cliente. Tem cliente que vai fechar com você, tem o cliente do teu colega que vai fechar com você, o teu cliente vai fechar com outro, e assim vai. E assim a gente vai rodando. E é um Brasil inteiro, se você quiser trabalhar só no Brasil. E se você não quiser, você tem que condições do mundo, né? Eu não vendia para fora, eu tinha medo. Até o momento que eu comecei a perder o medo, entendeu? Então hoje eu vendo para outros lugares, sim. Eu vendo para Estados Unidos, eu mando coisa para Bulgária. Eu digo até que eu sou uma cidadã... Ninguém sabe dessa brincadeira, vocês estão sabendo disso agora, né? Eu vendo para um lugar, gente, que eu digo até que que eu sou cidadã norueguesa. Claro, teve um intercâmbio para eu conseguir fazer essas vendas, mas eu consegui. E palmas para mim, porque eu consegui foi esse mês de dezembro, né? Com a minha boquinha fechada, falando com um aqui, outro ali, lembrando de pessoas, né? E chegando lá na cara de pau e falando e pedindo. Só que a minha meta não é essa. E eu não vou contar minha meta. Não agora, só depois que eu conseguir. Então, mas antes eu vendia para o Brasil, né? Eu comecei a vender para o Brasil inteiro. Eu ficava pensando, poxa, se tanta gente na internet tem público em outros lugares, eu sou do Rio de Janeiro, mas tem público do Rio de Janeiro, gente que mora, sabe, em Curitiba, em Rio Grande do Sul, sabe, locais longe. Tem público aqui no Rio de Janeiro, por que eu não posso ter público também fora do Rio de Janeiro, em outras cidades do Brasil? O que está acontecendo? O que eu tenho que mudar? E aí é onde você começa a ouvir aquele chamado. Eu quero crescer mais. Está na hora de eu desenvolver mais. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir. E aí, se eu já tenho tudo dentro do biscuit, eu tenho que investir em quê? Em conhecimento. Em conhecimento, sim. Porque se eu conseguir mandar coisas para o Brasil,
pelo Brasil, eu investi em conhecimento. E eu vou te dizer que tipo de conhecimento. Um conhecimento que eu achava que era muito fácil, que eu achava que eu ia tirar de letra, porque, poxa, eu já faço lembrancinhas pra caramba, eu já vendo bem lembrancinhas. Eu quero ir pra fora, eu quero vender mais, eu quero, né, ir para outros estados. Aqui no Rio de Janeiro ninguém tá pagando o que eu quero que outros estados paguem o que eu quero, outros estados pagam, né? E aí pra onde? O que eu vou fazer? O que eu tô vendo que tá vendendo muito? Apliques. E aí eu fui pro tal dos apliques, que ao mesmo tempo que foi uma bênção, foi um arrependimento, porque eu pensei que eu sabia fazer apliques, mas não. É nessa hora que a gente percebe que a gente tem um nicho. Foi nessa hora que eu percebi que meu nicho era lembrancinhas mesmo. Era ficar ali, no mundo das lembrancinhas, do topo de bolo, que são coisas que eu sei fazer. Modéstia à parte, muito bem. Por quê? De tanto fazer, de tanto repetir. A galinha pintadinha, eu digo que a minha é uma das mais bonitas, porque de tanto fazer galinha pintadinha. E eu não gosto de fazer galinha pintadinha. Eu já tenho até trauma da galinha pintadinha. Mas eu faço com muito carinho. E as que eu faço é de um modo mais difícil, mas o modo que eu acho mais bonito. Então eu faço para o meu cliente se agradar, porque eu sei que aquele cliente vai voltar ano que vem. Ele vai voltar todos os anos. Como eu tenho cliente que faz vela comigo, desde que o seu filhinho tem 1 ano de idade. Hoje em dia, se eu tenho 8 anos de biscuit, a criança está me acompanhando aí, né? E teve clientes, claro, que já desistiram, que não gostaram do meu biscuit, que foram embora. A gente não tem só coisas boas, a gente tem derrota também. Mas se a gente deixar as derrotas derrubarem a gente não levanta, a gente vai ficar ali no chão, derrotado, né? E, gente, parem com essa questão de não aceitar crítica. Eu vejo muita gente no grupo perguntando assim, meu biscoito tá bonito? Aí fica várias pessoas falando, tá lindo, nossa, um amor, um primor. Não tá bonito. Eu tenho até medo de falar pra pessoa que não tá bonito. Porque se você não falar se você falar que tá feio, parece que 20 pessoas se juntam para poder te criticar. E na verdade, você tá ali ajudando. Eu sinceramente, eu não sei se essas pessoas que dizem que tá bonito fazem isso para ser menos um dentro do biscuit, dentro da arte, ou se fazem isso realmente para agradar o colega ou porque tá achando bonito. Porque tem peças que realmente são terríveis. Dá vontade de falar, amiga, desfaz isso, tira isso e faz tudo de novo. Mas aí você é grossa. Só que a gente tem que ter disciplina, gente. A gente tem que aprender a ouvir crítica. A gente tem que aprender a ser criticado. Eu já fui duramente criticada. E aí? Eu vou chorar porque eu estou sendo criticada? Não. Já vi... Pô, meu marido já riu da minha peça. Olhou para minha peça assim, debochou, riu, sabe? Eu me senti mal. Mas o que eu ia fazer? Mas comparou a minha peça com Garrincha, perna torta, que a boneca tinha perna torta, e foi uma boneca de 15 anos que eu fiz. Uma das primeiras bonecas que eu fui me meter a fazer sem saber, né? Achando que por YouTube a gente consegue aprender. Balela, ninguém ensina tudo. Ninguém ensina. É outra coisa que você tem que investir em mais aulas, sejam elas virtuais, presenciais, melhor ainda, porque você pega o toque. Se você tem dúvidas, você vai lá, professor, eu estou com dúvida disso. O professor tem que tirar a tua dúvida, ele tá ali para dar aula. Então, se ele tem didática, ele vai ter que tirar a tua dúvida. Se você não consegue fazer uma cabeça, tudo bem, que tem workshop e aulas de biscuit, tá? Tem gente que vai ali, dá professor ali, só para dar aula para iniciante. Então, se você não consegue fazer uma cabeça no isopor, você vai ficar ali o dia todo, mas aquela cabeça tem que sair, tá? É por isso que eu falo, um workshop é diferente. Uma vez eu quis ir no workshop, mas eu não sabia fazer uma cabeça, né, e modelar a cabeça no isopor. Não sabia. Eu desisti do workshop. Eu ia fazer o que no workshop? Sem saber fazer isso. Eu ia ficar lá, ia pagar para ficar olhando, ia pagar para ficar com a metade da peça, ia pagar para dizer que fui no workshop, né? Não. Eu falei, não, o dia que eu aprender eu posso ir. Enquanto eu não aprender, eu não vou. E aí, como é que eu aprendi? Treinando, jogando muita cabeça fora, muita massa fora, muito isopor fora. Foi assim que eu aprendi, indo às aulas. Indo a aulas menores, aulas mais fáceis, né? Aulas menos complicadas, e vendo os professores fazendo, e pedindo replay, sem poder.
Porque quando é uma aula com uma turma grande, é uma aula só para aquilo, para você aprender aquele determinado boneco, né? É um workshop também. Mas aí eu aproveitava quando tinha poucas pessoas nas aulas e tirava minhas dúvidas. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem cursos aí onde a pessoa ensina o começo do biscuit e tudo mais. Mas eu aprendi as primeiras partes na internet, só que depois não foi suficiente as primeiras coisas que eu aprendi. Tinha gente crescendo muito mais e eu perdendo cliente, então a gente tem que investir em conhecimento. E foi quando eu comecei a investir em cursos, em conhecimentos. Nem tanto em cursos virtuais, tá? Mas em cursos presenciais, né? Porque é a melhor forma de você aprender. O professor está ali do lado. E aí, eu comecei assim, né? Comecei, até hoje eu falo, fiz uma entrevista com ela muito, muito legal. Giovânia, né? Com a Giovânia Garcia, que ela tem até o aula de biscuit, inscreva-se, né? Meu marido ficava falando assim, caramba, você está ouvindo de novo isso, de novo isso. Eu falei, claro, eu vou aprender a fazer biscuit. Aprendi a fazer muitas coisas, mas as coisas mínimas, né? As coisas assim maiores, que vai deixar você gigante, os toques, os detalhes, aí não. Aí você precisa de um pouco mais de presença. Foi onde começaram minhas aulas presenciais. E hoje eu posso dizer que eu faço biscuit. Eu sei fazer biscuit dentro da minha área, né? E cresci dentro da minha área, porque eu já estou com a minha agenda fechada do mês de janeiro. Toda fechada, eu não consigo mais colocar ninguém. E tem gente que fica, por favor, me coloca, vê se dá. Não. Eu ensinei aos meus clientes pedirem com antecedência. Antigamente não, fazia tudo em cima da hora. Não, o cliente está pedindo, vamos dar um jeito. Não, agora não. Não vou mais fazer em cima da hora, não vou mais passar a noite acordada. Não dá, eu não preciso. Eu tenho cliente que vai me manter aí o mês. Eu confio nisso. Eu confio no meu trabalho, eu confio nos meus estudos e eu confio em Deus para isso, né? Para me ajudar, porque eu não estou aqui parada, eu estou aqui trabalhando. Mas eu tenho que fazer por onde? E esse é o começo de tudo, gente. Esse foi o começo. Eu comecei como todo mundo, né? Mas depois que você ficou já um tempo no biscuit, você já foi criticada, duramente criticada. Porque tem dias que a peça não consegue sair legal, você não consegue agradar o cliente. Só que o cliente que fala contigo com educação, você responde com educação. O cliente que fala com você com grosseria, você responde com grosseria. Porque eu jamais vou admitir alguém me humilhar. Chegar para mim e falar, isso está horroroso. Se eu soubesse, eu tinha jogado tudo no lixo. Quando o cliente fala assim comigo, já era. Ele não ganha mais nada de mim. Aí pergunta, você devolve o dinheiro? Claro que não. Ele tem que ter educação. Eu devolveria numa boa. Se ele chegasse para mim e falasse, Viviane, não gostei, tá muito ruim, né? E aí o que eu posso fazer, né? Eu posso, olha, eu vou devolver metade do valor. Porque você não gostou, mas não está muito ruim. Hoje eu tenho experiência suficiente para dizer se está muito ruim ou se não está, né? Então, a gente tem que chegar nesse ponto crítico. E eu já entreguei peças muito ruins que as pessoas gostaram, claro. E quem nunca, né? Eu sempre pergunto, quem nunca? Mas hoje eu fico olhando e fico, Jesus, que vergonha, que vergonha. Meu primeiro topo de bolo foi uma vergonha de noivos, assim como de 15 anos. Até que eu fui fazer uma aula de topo de bolos de noiva. Eu fiquei um mês fazendo aula direto só de noivinhos. Para aprender, porque eu queria entrar no ramo de noivinhos. Mas eu fiquei no nicho da lembrancinha. Por quê? Porque era o que os clientes mais me pediam. E o que os clientes mais me pedem. Eu faço muita noiva? Faço. Mas a minha pegada maior é com lembrancinha. E lembrancinha cansa demais. Mas se você souber trabalhar com isso, você também ganha bem. Tanto que eu estou aqui, hoje com a minha loja montada. Investimento todo dentro do biscuit. Tudo que eu paguei, que eu pago da minha loja, é com o dinheiro do biscuit. Então, no próximo vídeo, eu continuo contando aí a minha história e vou falar para vocês também um pouquinho do que vocês têm que fazer, né? Do que vocês têm que se tocar para poder chegar no ponto X da questão. E o meu interesse, gente, é sempre colocar você para pensar, né? Eu não posso chegar e te dar o caminho, porque o caminho cada um tem o seu. Mas eu posso chegar e colocar você para pensar no que você está errando,
Porque foi isso que eu fiz muitas vezes. No que eu estou errando? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Já chegou o mês de dezembro que ninguém fechava em janeiro. E eu ficava, gente, eu não tenho nada para fechar em janeiro, sério isso? E aí eu ia lá, criava alguma coisa, quando eu estava viajando, né, no mês de janeiro. E daqui a pouco tinha um monte de gente pedindo alguma coisa. Né? Então, como isso acontece? Por que isso acontece? Qual é a magia? Tem magia? Nenhuma. Não tem mágica nenhuma. Se houver magia, eu vou te ensinar magia no próximo capítulo, que vai subir aí amanhã, se Deus quiser. Mas não tem magia, gente. O que tem é muito estudo e muita vontade. E aí sim, depois de muito estudo, muita vontade, você com a ferramenta certa, você chegar e confiar em Deus. Porque aí Ele tá vendo o que você está fazendo. Ele tá vendo o teu trabalho. E Ele vai te puxar para cima. E aí você decide se você quer continuar indo ou se você quer ficar parado. Porque as pessoas estão aí, cada dia melhorando. É uma coisa assim, o biscuit tá super popular, tá super povoado, né, de artesãos. Eu costumo brincar dizendo isso. E é verdade, tá super povoado. E a gente tem condição de chegar também. A gente tem essa condição. Você não pode ficar parado achando que os clientes vão chegar até você. Você tem que saber vender. E aí é que começa. A maioria, sinto muito, não sabe vender. É esse o grande problema. É esse o grande mistério. É esse o X da questão. É esse o socorro que você de repente está precisando. E eu vou tentar te ajudar. Espero que eu possa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.